Como a maioria sabe, eu sou oriundo do estado do Paraná e já no início da minha faculdade, eu via que a minha cidade, a minha região, infelizmente, estava no processo de decadência e que se eu quisesse galgar algum lugar, eu teria que procurar novos horizontes. E aí, a razão de eu ter vindo para Sinop, porque aqui já existia um irmão meu e esse irmão exercia as atividades de mecânico e assim fiz. Vim procurando realmente me realizar profissionalmente. O direito, eu sempre persegui ele, mas ele também sempre me perseguiu. Não tinha, eu analisando hoje, sempre eu comento com a minha família, com os meus amigos, eu não tinha outro caminho a não ser o caminho do direito. Me lembro, eu ainda estava no 3º ano da faculdade e voltando da escola, porque naquela época não eram essas facilidades que tem hoje. Naquela época eu viajava 130 quilômetros para ir, 130 quilômetros para retornar, que era a distância da faculdade. E durante meus 5 anos eu tive apenas 2 faltas. Uma porque me atacou uma cólica renal na estrada e a outra porque o carro pegou fogo. Fora isso, eu nunca troquei o banco da faculdade por um boteco, por uma festa, nunca, nunca. A minha preferência sempre era com relação aos meus estudos. Quando eu vim para Sinop, eu procurava centrar na minha atividade aquilo que eu poderia contribuir para o progresso. E aí eu tinha uma visão de que cada vez mais que você fortalecesse na minha área judiciária, você traria a prestação de serviço sustentada pelo governo do estado, sustentada pela União, e a cidade começaria a gerar dinheiro que vivia em cima de uma economia só. Primeiro foco, nós fomos atrás da justiça do trabalho. E é claro que a situação de dotações orçamentárias naquela época era muito difícil. Você tinha que fazer dotação para esse ano para sonhar para o progresso vir no outro ano, né? Então você tinha que fazer alguns aconchegos, algumas coisas. E aqui eu quero tomar liberdade e homenagear José Pedro Serafini, homenagear, independentemente da política, Juarez Costa, que eram pessoas que contribuíam também para esse processo através da imprensa, né? E nós ali nesse contexto da situação, quando a gente olhava que uma justiça do trabalho traria para Sinop um juiz, traria para Sinop 20 serventuários concursados e que o dinheiro ali iria gerar, nós íamos de unhas e dentes. Então contribuímos, que naquela época era a Junta de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho. Articulamos meios para pagar aluguel até que se entrasse na dotação governamental, criamos e foi instalada. E até o dia da inauguração, meio-dia, eu, Dr. Daniel Aguiar, Dr. Sidney Marques, em saudosa memória, e alguns outros, José Pedro Serafini, nós nos encontrávamos lavando as dependências do local que seria inaugurado às 13 horas, às 14 horas. Ou seja, enquanto todo mundo ali de terno, a nossa preocupação, a nossa visão era outra. Nunca nos preocupamos em se aparecer com qualquer. E aí nós saímos de bermuda e tudo e fomos embora e deixamos todo mundo inaugurar. Assim nós fizemos com o juizado de pequenas causas, que também naquela época não era no fórum, tá? E alugamos uma casa, ali já foi mais dolorido, que você dependia do governo do estado. Ali nós fizemos o contrato de locação do imóvel no nosso nome, mas nós sabíamos que também hoje é juizado especial civil e criminal. Hoje funciona dentro do fórum. Antigamente funcionava na Avenida Avenida das Acácias, no imóvel que nós achamos que servia realmente para essa atividade. Também trouxemos ali mais 27 funcionários, né? Quando se falava na criação de mais uma vara da comarca, nós íamos afinco em cima, sabe? Para tentar trazer, mas era uma luta. Hoje toca tudo naturalmente com a graça de Deus,
Hoje Sinop tem sido privilegiado, mas eu sempre procurei contribuir e hoje, até hoje na minha vida, aquilo que depende da participação da gente para o bem da nossa sociedade, assim nós fazemos. Mas a primeira visita que eu fiz foi ao juiz de direito, Dr. Antônio Paulo da Costa Carvalho, e colocando a ele à disposição, porque naquela época a justiça era melhor distribuída. Você tinha uma assistência judiciária que nós chamávamos de dativa, onde as pessoas pegavam os processos e iam realmente com afinco e com vontade de fazer justiça, né? Hoje a coisa virou muito material. E é claro que, chegando em Sinop, onde aqui já tinham 6 advogados no exercício das atividades, eu procurei o juiz. Falei, eu queria comunicar ao senhor que eu estou aqui à disposição para servir o Poder Judiciário nas defesas dativas. E assim ficou. E de repente ia se realizar o primeiro júri da comarca de Sinop. Neste primeiro júri da comarca de Sinop, me lembro perfeitamente que, segundo o magistrado, que hoje está aí vivo para contar a história ainda, ele já tinha procurado todos os advogados da época e nenhum deles topou fazer a defesa. O cara tinha matado o outro com 13 foiçadas e uma machadada, né? E aí eu, naquela vontade de vencer, louco para vencer, liguei para o meu irmão, que era escrivão e estava terminando o curso ainda no Paraná, porque infelizmente naquela época, se você fizesse um júri e você absolvesse, você seria bem sucedido. Se você fizesse um júri e levado pau na verdadeira acepção, você levaria um tempo para você recuperar esse prejuízo que você teve. E assim eu fiz. Depois de analisar, disse para o juiz que ele me desse um tempo para que eu pudesse pensar, de tão difícil era o caso. E daí eu peguei o processo, não tinha dinheiro, fiz o financiamento de uma passagem aérea para pagar em 10 pagamentos e fui até a minha cidade conversar com os médicos da minha família, do qual um deles hoje é o filho, é o Dr. Pedro Paduan, que exercita as suas atividades aqui e é um dos grandes médicos da nossa cidade. Mas os médicos disseram para mim, não tem, é 13 foiçadas e uma machadada, não tem por onde você partir. E a minha cabeça pegando fogo, né? Até porque eu tinha financiado a passagem, porque eu não tinha dinheiro para pagar à vista. Mas chegando em São Paulo, e o voo que tinha para Cuiabá era o voo 111 da Transbrasil. E esse voo ele vinha às 23 horas de São Paulo para Cuiabá. E o voo que eu tinha de Londrina para São Paulo era 8h30 da manhã. Então eu tive que ficar em São Paulo o dia inteiro, no aeroporto ainda de Congonhas. Não tinha dinheiro para comer, para almoçar, para jantar, mas era o que eu tinha para o momento, né? Mas vinha de sair de Porecatu e vinha com a cabeça de que é 13 foiçadas e uma machadada. Mas chegando no aeroporto em São Paulo, eu folheando o livro, que não podia, mas eu folheava quietinho, encontro um livro de Haroldo Hobbes, da qual esse livro foi a fonte da defesa que eu tive aqui no Tribunal do Júri. Cheguei aqui, pude dar a palavra, mas aí tem uma história. E esse livro, como é que eu fazia para trazer? Aí eu conversando com o dono da livraria, que passou de geração em geração, hoje está nos netos, ainda no aeroporto, e recordam. E eu tinha um relógio daquela marca Seiko, aqueles relógios grandes que o meu irmão me emprestou para me viajar. E era o que eu tinha, eu não podia, dinheiro eu não tinha. Mas a minha sede e a vontade daquele livro era tão grande, que o dono da livraria, ele falou para mim, pode levar o livro, depois você me paga. Eu falei, não, mas eu quero deixar o relógio em garantia para mim ter a história. E é essa história que eu estou contando para quem está tendo o privilégio de assistir essa fala, essa entrevista. E aí eu deixei o meu relógio, voltei com o livro, estudei bastante, falei para o juiz que eu aceitava fazer o júri e, para minha felicidade, eu fiz o júri e consegui absolver o meu cliente. Daí por diante, a caminhada minha iniciou de uma forma mais concreta e me dando o privilégio de chegar, como eu disse anteriormente, aonde eu cheguei. Eu tive o privilégio, junto com o Salvador Pereira,
que trabalhava na Rádio Meridional, junto com Marcos de Azevedo, junto com José Pedro Serafino, mais uma vez na história, né? Com o juiz Antônio Paulo da Costa Carvalho, nós tivemos a oportunidade, eu tenho até a foto, essa eu tenho a foto para mostrar, tivemos a oportunidade de escrutinar o primeiro voto apurado aqui em Sinop. Porque antigamente você colhia todos os votos, mandava lá para a Chapada dos Guimarães e lá era feita a apuração. Depois dessa apuração, passou a ser aqui em Sinop, no ginásio de esporte. E eu tive o privilégio de fazer o primeiro júri da comarca de Vera, primeiro júri da comarca de Cláudia, primeiro júri da comarca de Sorriso, mas realmente eu trabalhava uma média de 22 horas por dia, sábado, domingo, feriado. Para quem não sabe, eu fui um advogado que eu dormi no sofá, eu dormi no chão e muitas oportunidades a enxurrada passava, molhava os meus pés, aí eu acordava, quer dizer, então não foi assim, mas eu faria tudo novamente. Eu faria tudo novamente porque me realizou. E foi aí que, juntando com a parte da lealdade, da honestidade, eu consegui realmente marcar um espaço dentro do Mato Grosso. Sou católico, praticante, acredito na Igreja Católica Apostólica Romana. Penso sempre que o mais importante é nós termos um Deus. Mas eu sou ministro da Eucaristia hoje e, obviamente, sou membro da Pastoral do Batismo. Se perguntarem a mim hoje o que mais me realiza é quando eu tenho a oportunidade de distribuir a Eucaristia na minha igreja. Eu tive um processo aí do surgimento, onde eu fui obrigado a me deslocar para São Paulo, e dentro de São Paulo, realmente, a notícia que eu tive é que o câncer era grave, haja visto que ele estava atingindo o corpo inteiro na parte sanguínea. Isso eu advirto a todas as pessoas que têm algum problema. Tenha fé, se apegue a orações, e eu creio nisso. Sou fruto de um milagre. Eu tinha alguma aversão pelo casamento, mas não porque é ruim, não era isso. É que por ocasiões diversas dentro da minha vida, do meu trabalho, quando eu pensava na necessidade de eu constituir uma família, na necessidade de eu ter um casamento, passava 2, 3 dias daquele pensamento meu positivo, por cada problema simples, e que muitos deles, pela minha formação religiosa, eu tive condições de reconstituir. Eu sou o sangue nesses momentos que eu lembro que algum deles eu não tive condições, mas isso me afastava. Aquele pensamento positivo que eu tinha, ele me afastava do casamento, e demorou até que apareceu a minha esposa e que, por uma felicidade da minha vida, eu casei, sou um cara feliz, me deu 2 filhos, e além dos 2 filhos que ela me deu, ela trouxe um do primeiro casamento dela, que é maravilhoso. E é claro que você tem que ter um pensamento na sua vida. Você quer que o seu casamento dê certo, é você não disputar decisões dentro da tua casa. É você ter a bênção de Deus para que você possa clarear os seus pensamentos e muitas vezes você ceder. Se você tiver o espírito que você possa ceder, case, porque é uma coisa maravilhosa e ninguém vive sem constituir uma família. O que mais me deixa feliz é que quando eu vejo o pujante progresso que a nossa cidade teve durante todos esses anos, desde quando eu aqui cheguei, é ter o privilégio também de ter acompanhado o crescimento.